O Tehillim 119, que é o Salmo 119, é o salmo mais comprido que nós encontramos no inário judaico. Esse salmo foi escrito quando o povo retornou do exílio da Babilônia. Esse salmo exalta como o povo aprendeu a apreciar a palavra de Deus, porque lá estavam segregados, humilhados, presos em Babilônia, e nem podiam cantar, louvar, não desejavam nada a não ser anelar para voltar para a sua terra. Quando voltaram, exaltaram ao Eterno pelo poder da palavra. Você vai ver como todos os versículos, a não ser 2, inclusive é um grande mistério, né? Esse é outro estudo, porque esses 2 salmos não falam justamente da palavra, porque todos os versículos vão falar de mandamentos, estatutos, vai falar sobre lei, palavra. Você pode procurar qualquer versículo, vai exaltar tua palavra, tua lei, teus mandamentos, teus estatutos, teus juízos, teus preceitos. Todos esses versículos vão falar, a não ser 2. Mas o mais lindo desse salmo, que eu tenho em 119, é que nós temos um grande acróstico. Para quem não entende o que é hebraico, eu somente sabendo um pouquinho de hebraico, um pinguinho de hebraico, dá para perceber muita coisa preciosa e gloriosa, porque um grande acróstico, para quem não sabe o que é um acróstico, quando você monta frases na horizontal, só que o início de uma sequência das letras, o início nas letras, elas vão compor uma palavra ou até uma frase. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, somente, olha, o nome, por exemplo, Jesus. Jesus, esse aqui é um acróstico, tá? Eu sei que tem gente que não gosta desse nome, só gosta do nome hebraico, mas sinto muito, é a tradução, isso é normal. Justo, aqui tem Jesus, mas eu vou colocar aqui, justo, E de eterno, que mais? S de santo, um exemplo, tá? U de único, e Salvador. Vamos supor que existe uma frase de justo, uma frase de eterno, mas você vai ter aqui Jesus. Esse aqui é um acróstico. Nós temos o Salmo 119, aproveite para tirar um print aí, para quem sempre reclama que eu fico na frente. Tire um print aí, ó. Depois você faz esse estudo. Aqui somente tem 8 versículos. Por quê? Porque o Salmo 119 tem 22 seções de 8 versículos cada. Ao todo são 176 versículos. Você pode ver que o Salmo 119 tem 176 versículos subdivididos em 22 seções. Por que 22? Porque são 22 as letras do hebraico. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Vav, Zain, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Men, Nun, Samech, Ain, Pei, Sadik, Kof, Resh, Shin, Tav. Nós temos 22 letras e são separados em 22 seções onde cada palavra do Salmo, nesses versículos separados de 8 em 8, começa 8 com a letra Aleph. Próxima seção, do 9 até o 16, todos começam com a letra Bet, ou seja, A, B, C, D. Você pode ver na sua Bíblia, se ela for uma Bíblia a menos errada que nós temos é a revista e corrigida, a menos adulterada, né? Você pode ver aqui, não sei se dá para ver, eu separei as bolinhas de... Vou segurar a página aqui, pronto, olha. Você pode ver aqui, Aleph, Bet, em sequência. Tem algumas Bíblias que já não tem mais isso, não ligam. Essas Bíblias modernas, linguagem de hoje, linguagem atualizada, essas Bíblias não prestam, essas traduções não prestam. Aqui temos ainda um remanescente de coisa boa. Eu prefiro Bíblias que me perguntam sobre isso. Que Bíblia devo usar? Se você quer estudar, primeiro não pegue Bíblias comentadas. Esquece Bíblias comentadas. Porque hoje temos iFood, quando você tem uma Bíblia cheia de comentário, esse é iFood, esquece isso aí. Agora, você quer revelação? Você quer virtude da palavra? Você quer quadrinhar? Então você tem que ir para a oração e para a leitura. E se você entende um pouquinho de hebraico, as palavras na sua etimologia vão te dar um conteúdo muito mais precioso. E aí você vai começar a ter a revelação do que a palavra quer fazer no seu espírito, na sua alma. E isso é esquadrinhar.
Tá bom? Então, isso pode ser lendo, logicamente, em português. Você não precisa ler em hebraico, porque há quem diga que agora os nomes têm que ser tudo em hebraico, tem que ser Yahoo, Yehovah, Yahvé, Yeshua, Yahushua. Por favor, gente, por favor. Senão, você estaria proibido de ler a Bíblia em português. E se você que prega isso tem a Bíblia em português, e lê em português, você já está se autocondenando e se contradizendo, julgando os outros, e você mesmo está se apontando, não sendo sincero. Isso não é possível. Sempre refuto a ideia de que somente tem que ser hebraico. Não, queridos, por favor, porque no passado se traduziam nomes. Muita gente fala que o próprio Paulo foi mudado o nome. Não foi mudado. É porque Shaul, que seria Saulo, era pronunciado em hebraico, no meio dos judeus. Quando ele foi para os gentios, chamaram ele de Paulus, em grego. Então, o Saulo era o Paulus. É o mesmo nome, só que em idiomas diferentes. Paulo nunca foi transformado em um Saulo, como até canta a enologia de alguns inários. E Saulo que foi transformado em um Paulo, porque ele viu a rosa do céu. Não tem nada a ver, não tem nem rosa do céu e não tem nem Saulo transformado em Paulo. São enologias que não têm base bíblica, porque nós precisamos entender que a transliteração, ou a mudança, ou até a tradução do nome existiu sempre no contexto bíblico, por favor. Então não tem um problema em chamar de Jesus, de Jesus, de Jesus em inglês, e assim vai, em todos os nomes. Toda língua confessará que ele é o Senhor. Então, temos que respeitar isso. Agora, lógico, só alguém que não quer entender que o hebraico é fundamental para entendermos algumas revelações, principalmente na poesia, na alegoria e nesses mistérios que são, vamos falar assim, uma arquitetura espiritual, uma arquitetura inspirada pelo Eterno, porque sem tecnologia, sem talvez essa gramática avançada que temos hoje em dia, como esses homens podiam escrever algo tão organizado e tão sincronizado ao ponto de criar frases e, como falei, separar de 8 em 8 versículos para cada letra, e todos vão iniciar, além de falar algo, como está escrito aqui no hebraico original, por isso você tem que ter uma Bíblia hebraica para aprender, você vai ver que estão escritas as frases inspiradas, que são os versículos, mas também vamos ter uma declaração na vertical, tá bom? Aproveito para te convidar, porque isso aqui não quer dizer nada. Para muita gente diz, Natanael, isso é conversa fiada, isso aqui não me eleva a nada, isso aqui é letra, isso aqui não ajuda em nada. Mas há quem entenda a espiritualidade disso aqui, há quem ame a palavra nos seus propósitos. Isso aqui não é coincidência, o Eterno inspirou homens e fez essa arquitetura organizada com as letras com um propósito. E se eu te falar passo a passo o porquê disso, há muito o que falar. Por isso, preciso te convidar para estudar conosco. Na descrição do vídeo tem o link e você vai aprender muita coisa preciosa. Fora isso, convido você para compartilhar esse vídeo, se é relevante para você, e quero que você declare um comentário se isso aqui é importante para você, isso edifica a sua vida, porque aqui em todos esses versos, a não ser 2, como falei, porque esse é outro mistério, nós precisamos esquadrinhar e conhecer a excelência do que é a palavra, os estatutos, os mandamentos do Eterno. Quer crescer espiritualmente, você nunca vai crescer o suficiente se você não cresce esquadrinhando, meditando nas Escrituras. Isso é algo fundamental que até o nosso Salvador ensinou. Tá? Então temos as primeiras sequências. Aqui só tenho do versículo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 4, versículo 5, 6, 7 e 8. Ou seja, temos aqui as palavras iniciais, sempre da direita para a esquerda, para cá, começa a se escrever. Tem o versículo mais. Qual é a primeira palavra? Todas elas são com a letra Aleph. Pode ver, todas são com a letra Aleph. As primeiras palavras de cada verso. Tá? Aqui tem a primeira palavra que aparece em cada verso e a letra Aleph. Aí vamos ter a tradução para ver o que pode surgir aqui nessa sequência no acróstico, como uma frase inspirada pelo Eterno. Depois vai ter letra Bet.
Bet, só Bet. E todas as palavras começam, cada versículo, os próximos 8 versículos com a letra Bet. Aí vai, Aleph, Bet, depois Gimel, Dalet, Rei, assim, até fechar o Aleph, Bet, que é o alfabeto hebraico. Gente, isso para mim, é algo fantástico. Não sei se isso te toca, mas aí começa a dinâmica. Vamos lá, quais são as palavras nessa primeira sessão, que são os primeiros 8 versículos? A primeira palavra é Asherei. Asherei é feliz ou bem-aventurado. Asherei. 2 vezes Asherei, começa com a letra Aleph. Depois Af. Depois da palavra Atá, Atá. Depois Achalai, Achalai. Az, Odcha, Odcha e Edhukecha. É muito difícil pronunciar isso. Edhukecha. Edhukecha. E aí está a sequência, só a letra Aleph, e a tradução. Asherei significa feliz ou bem-aventurado. Ela repete. Af significa também, Atá. Sempre quando falamos Baruch Atá Adonai, Baruch Atá Adonai Elohenu. O que eu estou falando? Baruch, bendito. Atá, és tu. Baruch Atá Adonai, Adonai Elohenu. Ou seja, bendito és tu, Senhor, nosso Deus. Eu estou bendizendo ao Senhor. Baruch Atá, Baruch Atá, Baruch. Estou bendizendo ao Senhor. Então, Atá, Achalai. Achalai é como se fosse uma expressão. Um desejo também. Achalai, Achalai. É incrível que essa palavra, desejar algo, tomara, também em espanhol é ojalá, ojalá. Ojalá que pueda acontecer isso. Estou falando em espanhol. Tomara, desejar, como eu queria. Certo? Tem a palavra as aqui, que significa então, e odcha é te louvarei, também edhukecha, teus estatutos. Sempre lembrando que echa, tudo que termina echa, significa para ti, teu. Yevarechecha Adonai veshmerecha, yaera Adonai panavelecha, tudo que tem echa, que o Senhor te abençoe, te guarde, né? Tudo que está falando para ti é echa. Então, aqui no caso, hukecha é estatutos, teus estatutos. Muito bem, temos essas palavras e essas frases. Agora, que frase podemos montar aí? Começa o quebra-cabeça, aí começa a inspiração. Se está escrito aqui, feliz, bem-aventurado também tu, desejo, então te louvarei, teus estatutos. A frase que sai, preste atenção, é: como tu desejas que eu seja feliz e bem-aventurado. Como tu desejas também que eu seja feliz e bem-aventurado, certo? Aí a sequência seria assim: então pelos teus estatutos te louvarei. Então pelos teus estatutos te louvarei. Essa é a sequência mais ou menos daquilo que é passado. Depois começa a sequência dos 8 versículos com a letra Bet, e aí outras palavras. Só que preste atenção. Há outro jogo também, e outro acróstico, somente com a primeira letra, com a letra Aleph. E se combina com a primeira palavra, com letra Bet, que segue a sequência com a primeira, com a letra Aleph, Bet, Gimel. Depois com a letra Dalet, só as primeiras palavras também vão formar uma frase. Gente do céu, uma coisa incrivelmente maravilhosa. Se isso te impressiona, quero que você deixe um comentário. Se isso é precioso, eu poderia colocar aqui esse acróstico com a letra Bet, depois com a letra Dalet, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zain, até o final. Isso aí toma tempo. Temos esse acróstico e com certeza edifica muito. Tá bom? Te convido para estudar conosco, te convido para estudar a palavra. Estou preparando uma aula preciosa onde esses mistérios vão ser revelados. Mistérios da palavra. E vai te edificar muito. O Eterno te abençoe, um abraço e um beijo no seu coração.